Um bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade, pedindo as bênçãos do Criador para todos os familiares, amigos, para toda a humanidade, onde quer que se encontre, encarnada ou desencarnada, sempre sob o olhar amoroso e atento do nosso Mestre Jesus. Que esse Mestre esteja sempre orientando os nossos passos. Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje recordando uma história que eu ouvi numa palestra da palestrante espírita Eulália Bueno, em que ela deu o nome do livro que contou essa história, Floresça Onde Está Plantado, do reverendo Robert Schuller. Conta a história de um homem chamado Ali Hafid, que morava no belo país do Irã. Era fazendeiro, estava muito contente com a sua situação. A fazenda rendosa, tinha esposa e filhos, criava carneiros, camelos e plantava trigo. Nos fundos da propriedade de Ali Hafid corria um riacho, verdadeira dádiva naquela região onde os animais iam beber água. Ali Hafid permaneceu rico, até que certo dia recebeu a visita de uma pessoa, um senhor, um visitante. Após várias horas de conversa, esse visitante perguntou a ele se ele possuía diamantes. Ele disse não. Na verdade, nunca vi um, nem sei como é. O visitante enfatizou: ah, então você não sabe o que é felicidade. Os diamantes são maravilhosos, cintilam como milhões de sóis. São as coisas mais lindas do mundo. Ninguém pode se dizer feliz se não tem um diamante. O Ali Hafid ficou encafifado. Perguntou: onde eu posso encontrar um? Aí o visitante respondeu: ah, você pode encontrá-los em qualquer parte do mundo. Talvez num riacho transparente, correndo sobre areia branca, em região montanhosa. Ali Hafid perdeu a paz. Tudo que ele possuía já não representava, de repente, muito para ele. E ele foi ficando tão encafifado, um belo dia ele tomou a decisão. Vendeu a fazenda, destinou metade do valor para que o cunhado dele cuidasse da irmã e dos filhos e lançou-se na jornada à procura dos diamantes. Viajou pela Palestina, depois, ao longo do vale do Rio Nilo, viajou pela Espanha e acabou desencarnando em Barcelona, profundamente deprimido e só. Nunca mais conviveu com a família. Nesse meio de tempo, o homem que adquirira a propriedade do Ali Hafid recebeu em casa o mesmo visitante que estivera um tempo antes com ele. E esse homem, ao ser convidado para uma conversa próxima à lareira, ele foi atraído por uma pedra que ali estava e que brilhava muito. Surpreso, o visitante perguntou: nossa, é um diamante, enorme, onde o achou? Ao que o hospedeiro respondeu: no riacho, onde eu levo meu camelo para beber. Nesse riacho foram encontrados muitos diamantes. Esse lugar se transformou na conhecida mina de diamantes Golconda, a maior mina do mundo. Dessa mina vieram os diamantes que fazem parte da coroa da Inglaterra, que fazem parte das joias da coroa da Rússia e também a da coroa da princesa do Irã. A lição é clara. Os diamantes estavam o tempo todo no quintal de Ali Hafid.
Ele não sabia disso. E ele era feliz com o que já possuía. Jamais precisara de diamantes para usufruir da felicidade. Nem sabia que já os possuía. A partir do momento em que ele fixou seu interesse em possuir um diamante e menosprezou todos os elementos que constituíam a sua felicidade até então, só ele não os vira. Gastou sua vida numa busca inútil e infeliz. Podemos comparar os diamantes tão desejados por Ali Hafid à felicidade, a tão buscada felicidade do homem na Terra. Na narrativa acima, o protagonista abriu mão de tudo que constituía para ele a segurança, a doação de si próprio num ambiente fecundo de emoções e sentimentos nobres, para buscar uma imagem fantasiosa em que os diamantes apareciam como uma miragem, uma imagem de sonho, buscada mais por egoísmo do que por ideal. Podemos comparar ainda o personagem da história, Ali Hafid, com grande parte da humanidade encarnada na Terra. A busca da felicidade constitui o plano máximo da maioria de nós. Desde os tempos mais remotos, costumamos concluir as histórias contadas às crianças com a frase, e viveram felizes para sempre. Muitas peripécias se faz para buscar a felicidade. Mas a felicidade existe? Há um item no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que diz que a felicidade não é deste mundo. Mas então nós podemos concluir que ela existe. Temos certeza absoluta que sim. Jesus, no seu sermão na montanha, não se cansou de afirmar isso. Falou das bem-aventuranças. Se procurarmos no dicionário o significado de bem-aventuranças, vamos encontrar. E foi assim que a gente... Eu vou pôr a ração. Tá. E Jesus, em sua profunda sabedoria, declarou: Não, aqui tá bom. bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mas por que Jesus coloca tudo no futuro? A resposta é muito simples. E a doutrina espírita, pela letra do nosso respeitável professor Allan Kardec e de todos os outros que continuaram as explicações sobre a vida e sobre o mundo espiritual, nos explica essa trajetória. Nós, espíritos, criados simples e ignorantes, vamos nos aperfeiçoando à medida que adquirimos experiência e conhecimento. O número de experiências que vivenciamos é inimaginável para nós. Vivemos uma infinidade de experiências em corpos diferentes, em famílias, países e condições muito diferentes. Não nos lembramos enquanto estamos encarnados. Quer dizer, não nos lembramos das vidas passadas, porque isso poderia não nos ajudar. Mas temos todo o material que necessitamos para o nosso desenvolvimento e toda a assistência espiritual que podemos precisar, num mecanismo de cuidado constante por parte do nosso Criador. Considerando a imensidão do universo, temos que a nossa evolução espiritual vai acontecendo em diversos níveis, como as crianças que vão se adiantando na escola à medida que se aplicam. O homem, criado simples e ignorante,
vai ganhando experiência e sabedoria nas diversas existências que lhe são conferidas para isso. Pela classificação fornecida no próprio Livro dos Espíritos, os mundos abrigam os seres humanos conforme a sua evolução. E a Terra ainda está como o planeta de expiações e provas, em transição, em mudança para mundo de regeneração. Numa classificação de 1 a 5, a Terra estaria no estágio 2, mundo de provas e expiações, passando para o terceiro nível, mundo de regeneração. Como a classificação dos mundos tem relação direta com a evolução espiritual dos seus habitantes, podemos concluir que um planeta destinado a provas e expiações tem habitantes ainda não muito desenvolvidos. O nível anterior seria de mundo primitivo, onde a maioria das potências da alma de seus habitantes estariam ainda por ser cultivadas e desenvolvidas. Muitas carências, muitos defeitos ainda moram no coração dos seres que habitam este mundo. Muito sofrimento reside neste planeta de expiações e provas. Mas nem por isso estamos condenados ao esquecimento ou a qualquer tipo de condenação. Deus nos cerca de cuidados por todos os lados. E nós, habitantes do planeta Terra, ainda temos a prerrogativa de sonhar com a felicidade. Porque Deus, na sua bondade, nos brinda com riachos cheios de diamantes, no sentido espiritual da palavra. Alegria, esperança, felicidade. Que nos digam aqueles que receberam notícias de seus entes queridos que residem no mundo espiritual. Quer alegria mais maravilhosa do que essa? E mais que podemos dizer por nós próprios que recebemos os esclarecimentos pelo Espiritismo. Quanta riqueza! E os diamantes, na maioria das vezes, estão bem próximos de nós, na pessoa dos familiares difíceis, nas carências que precisamos transformar em solidariedade, no aprendizado tão importante que precisamos desenvolver para poder usufruir da tão desejada felicidade. Não há tempo para isso. Não há termo para isso. Nossa evolução é infinita. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, em que aprendemos que a felicidade não é deste mundo, deve-se ao fato de os homens procurarem nos lugares errados a verdadeira felicidade. Aprendemos que o que os homens na Terra consideram motivo de infelicidade é apenas uma circunstância momentânea, uma situação colocada no sentido de promover mudanças e aprimoramento do espírito. Problemas de saúde, problemas familiares, pobreza. São situações que provocam sofrimento, porém são necessárias para o nosso reajuste e são passageiras. No livro Céu e o Inferno, publicado por Allan Kardec em 1865, ele declara, no capítulo 3, a felicidade está na razão direta do progresso realizado. De dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral. Explicando melhor, estando os dois juntos no mesmo local, pode um estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro. Tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Um percebe a luz, da qual o outro não recebe a mínima impressão. Mais adiante, ele continua.
sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem eles em toda parte em que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, felicidade significa estado de quem é feliz, bem-estar, contentamento. Há um livro que eu gostaria de citar, do palestrante Breno Costa, que já esteve aqui no Caminho da Luz, palestrando, que se chama Em Busca da Felicidade. Ele inicia com uma definição de felicidade já diferente do dicionário comum. Diz assim: o ser uma pessoa feliz é um estado mental de satisfação plena. E isso ocorre quando estamos usufruindo de harmonia, paz interior e sentimento de conexão com a divina providência. Isso significa estar sintonizado mental e espiritualmente com Deus. Para essa sintonia, é necessário desenvolvermos uma ligação mais estreita com Deus e com o que vem dele. Tivemos desde sempre informações e ensinamentos de como o ser humano cresce espiritualmente. Para nós, do Ocidente, sem considerar os que vieram anteriormente, mas para nós do Ocidente, o maior expoente foi Jesus. Seus ensinamentos apontam sempre de forma simples e clara de como atingir a comunhão com Deus. Por exemplo, quando ele é perguntado sobre o maior mandamento, ele responde: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Mas como nós vimos de muitas experiências e ainda precisamos melhorar muito para conseguir amar o nosso próximo e estarmos mais próximos de Deus, temos que modificar uma série de hábitos que fomos cultivando através dos tempos. Assim como nós precisamos adequar os nossos hábitos alimentares para a conquista de melhor saúde, precisamos melhorar os hábitos mentais, espirituais, para a conquista de melhores posturas espirituais, que vão nos levar a estados de alma mais felizes e cheios de harmonia. Explica o autor do livro, Em Busca da Felicidade. Nossos pensamentos dirigem nosso modo de vida. Pelos pensamentos reiterados, ou seja, pelos pensamentos que se repetem, nós escolhemos o tipo de vida que queremos ter. Ou seja, é pela mentalização de ideias que nós decidimos nossa natureza e nossa força interior. Os pensamentos geram atos. Os atos repetidos geram hábitos. E os hábitos moldam o nosso caráter. Assim, os pensamentos alimentados de forma contínua definem o nosso caráter e a nossa natureza espiritual. Temos no Livro dos Espíritos, questão 918, por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? A resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nossos pensamentos nos colocam em sintonia com todos os espíritos encarnados e desencarnados que possuem afinidade conosco, ou seja, que
pensam de forma semelhante. Assim, devemos ao máximo evitar qualquer pensamento não edificante, qualquer pensamento que não leve em consideração a lei de Deus e a caridade. Pensamentos edificantes são aqueles que constroem, no sentido de incutir bons sentimentos e bons pensamentos naqueles que estão ouvindo. Pensamentos não edificantes são aqueles que destroem os bons hábitos. Os pensamentos inferiores nos colocam em... Devemos, em qualquer pensamento, evitar qualquer pensamento não edificante, qualquer pensamento que não leve em consideração a lei de Deus e a caridade. Os pensamentos inferiores nos colocam em sintonia com espíritos infelizes. Pensamentos edificantes irão nos colocar em sintonia direta com espíritos de luz, os anjos da guarda. E essa sintonia sempre nos trará melhorar a nossa qualidade de vida, porque estaremos recebendo sugestões, orientações e proteções benéficas. Estamos aqui todos aprendendo, todos nós precisamos dessas orientações. Para isso, para instalar essa sintonia, é necessário o uso da vontade. Não dá para deixar o pensamento solto o tempo todo, porque ao resvalarmos para os sentimentos obscuros da nossa personalidade, sintonizamos com seres que cultivam sentimentos semelhantes. Uma explicação interessante. Nós não conseguimos evitar a sintonia, porque ela é uma lei de atração existente na natureza. A única maneira de impedirmos uma sintonia indesejável é melhorando, purificando, pacificando a nossa vibração mental. E para isso é necessário o empenho da vontade. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele define a vontade como sendo a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. E mais adiante, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Olha que interessante. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Seja por meio de pedir ajuda quando não se está aguentando, seja pelo meio de buscar melhores vibrações por meio da prece. De qualquer forma, a vontade tem que estar na base dessa busca. Ela não consegue, nem a vontade consegue impedir a conexão entre seres semelhantes, porque a sintonia é uma lei inderrogável, mas pode manter a disciplina para perpetuar a nossa conduta no bem. A reforma íntima, mudança de pensamentos para melhor, é indispensável para a nossa reconstrução espiritual. Por isso, nós vamos cair sempre na necessidade da elaboração da reforma íntima. Ela é receitada para todos nós, seres viventes no mundo de expiações e provas, e que têm o anseio de transformar esse mundo em um mundo de regeneração. Essa reforma íntima vai exigir de cada um de nós a ação da vontade, da aplicação consciente de uma opção sincera para os melhores sentimentos. Melhores condutas, até que possamos incorporar em nosso coração as lições de Jesus para o amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. No livro já mencionado, Em Busca da Felicidade, o autor menciona algumas posturas que precisamos aprender e aplicar na nossa vida, de forma consciente e atenta. E é claro, retomando sempre o processo quando porventura tivermos falhado em algum item. Nós ainda somos
frágeis. Estamos exercitando a nossa vontade. Então, no caso de falharmos em alguma coisa que achamos que deveríamos ter feito, retomamos com toda sinceridade, com toda vontade. Retomamos, simplesmente retomamos. Como o filho pródigo que volta. Cada um de nós é responsável pela higiene da sua casa mental e pelo crescimento próprio, a partir de uma decisão consciente. Dessa forma, ele lista alguns procedimentos que podem nos ajudar. Por exemplo, ele tem vários itens que ele menciona, né? Usar da vontade, gerência esclarecida do espírito, para escolhermos sempre pensamentos edificantes, afastando de pronto pensamentos grosseiros. Jamais iniciar o dia ou qualquer atividade sem elevar o pensamento ao Deus Criador, buscando sempre o bem. Prosseguindo lá no capítulo 38, ele diz: adotando uma conduta de vida idônea, correta, honesta e com civilidade, alinhamos nosso caráter ao nível de espíritos sérios, atraindo para o convívio mental diário espíritos idôneos, evoluídos e responsáveis, e afastando espíritos infelizes e doentes, resultando em melhor qualidade de vida e reforma íntima. E nós estendemos, né? Os irmãozinhos sofredores, os espíritos infelizes a que o autor se refere, deverão ser evangelizados, acolhidos no centro espírita para benefício deles próprios. Não ficar permanentemente na nossa sintonia, porque esse não é o objetivo. E aí ele continua com uma série de medidas, né? Que eu vou passar por cima rapidamente. Abandonar hábitos inferiores. Posso mencionar reclamações, vícios, excessos, né, desrespeito com o nosso próprio corpo, etc. Não alimentar sentimentos de culpa. Precisamos caminhar para a frente. Sabemos que somos espíritos endividados, mas não temos que continuar alimentando sentimentos de culpa. Eu descobri que alguma coisa não estava boa, vou modificar e caminhar para a frente. Procurar desenvolver um sentimento de amor respeitoso por todas as pessoas. Ter a prece como alimento diário para o nosso espírito. Aí, ter em mente, procurar alimentar pensamentos no sentido de sermos humildes verdadeiramente, sermos pacíficos e pacificadores, sermos tolerantes e compreensivos, sermos otimistas, sermos resignados, sermos discretos, sermos menos materialistas, sermos pacientes, sermos generosos e gentis, sermos indulgentes, sermos gratos, praticarmos a caridade em todas as suas formas. Somos espíritos imortais. Quanto mais cedo entendermos essa realidade, mais cedo a nossa realidade se transformará. O reino de Deus está dentro de nós. Essa é a nossa realidade na Terra. A mina de diamantes, do ponto de vista espiritual que mencionamos no início, está aqui, nesta terra maravilhosa que Deus nos ofertou para explorarmos. Está dentro de nós. Nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, nossas lutas diárias, nossas saudades, nosso anseio pela felicidade, nossa oportunidade de reforma íntima.
Todas as condições que nos foram oferecidas representam salas de aula para o nosso aprendizado. E o que é melhor? Mudanças, eventualmente, podem acontecer para melhor. Porque assim que determinadas provas não são mais necessárias, elas não são retiradas, pelo próprio sentido de justiça da divindade. Se às vezes as provas são difíceis, devemos pedir a Deus e aos mensageiros espirituais que agem por Ele, que sempre nos rodeiam e atendem como possível. Jamais estamos sozinhos, tenhamos essa certeza. É preciso não sair atabalhoadamente em busca das minas de diamantes desconhecidas, porque podemos ter minas de diamantes, sementes de felicidades muito próximas a nós. Precisamos adequar o nosso olhar para dentro de nós, pensar antes de agir, pela reforma íntima, para o nosso próximo, para amá-lo como Jesus recomendou. Resumindo, podemos almejar a felicidade neste mundo? Podemos ter a certeza que a felicidade existe. Podemos ter a certeza de que estamos a caminho de conquistar esse estado de alma. Nossa terra, nossa vida na terra deverá propiciar o aprendizado que nós estamos buscando. O Espiritismo nos convida à reforma íntima, apoiada na fé inabalável na bondade de Deus. Reproduzo aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. E vamos caminhando para o final, porque eu não quero cansá-los demais. Vivei com os homens do vosso tempo. Como devem viver os homens? Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. Mais adiante, continua o espírito protetor, tratando do mesmo contexto. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ao Senhor, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. No Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Que a paz do nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus, nosso irmão, possam nos acompanhar em todos os momentos. Que nós possamos utilizar com proveito todas as minas de diamantes espirituais, bênçãos maravilhosas que recebemos ao vir para a Terra. Nosso ambiente pessoal, amigos, a doutrina espírita que nos apresenta esse universo muito real, mas pouco conhecido. Milhões de astros e mundos por onde transitaremos oportunamente. A beleza e a bondade de Deus permeando tudo e nos abraçando. Um feliz domingo a todos e uma ótima semana. Muito obrigada.